Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você está vendo. Mas obrigado por ter entrado aqui nesse vídeo, ter acessado meu canal. Hoje eu quero falar uma coisa com vocês aqui, iniciando esse canal, né, com esse primeiro vídeo, já com uma dica. Eu sou tecladista, professor de teclado, e aqui eu quero trazer uma dica sobre o 251, uma sugestão técnica, que cara, se eu tivesse aprendido antes, eu teria aprendido, teria feito muito mais coisa, mas veio na hora certa e acredito que vai vir para vocês também. É aquelas dicas, cara, que quando a gente aprende parece que a gente desbloqueia uma nova habilidade no nosso perfil musical. Independente do seu instrumento, seja violão, seja piano, seja teclado, né? Até instrumento melódico, isso aqui vai servir bastante. Primeiro, a gente tem que saber o que é 251. Contextualizando para algumas pessoas, talvez não saiba, 251 é simplesmente uma progressão. E quando a gente trata esse termo na música, progressão, a gente está falando sobre uma sequência de acordes que tem um início, um meio e um fim. Eu tenho uma certa convicção de que a música ela é feita entre tensão e relaxamento. Tudo na música é para te fazer suspeitar que está vindo um acorde, uma sensação nova. E por mais que a gente não consiga verbalizar isso enquanto faz ou ouve, isso acontece de fato. E o 251 ele trabalha exatamente nisso. E de forma prática, ele é o 2, o 5 e o 1. E ele é usado para antecipar um acorde que virá. Então eu já tenho que estar em mente que acorde é esse. Então se é um Dó, eu sei que o meu acorde aqui vai ser o Ré, que é o 2, 2 de Dó, e o 5 de Dó, que é o Sol. E termina no Dó, que é o 1. Então percebe que o 251 ele é uma antecipação harmônica de dois acordes para aí sim eu chegar no acorde que eu quero. Então eu já tenho um acorde em mente e aí eu quero chegar nele. Para isso eu vou criar um caminho de dois acordes até chegar nele. Então a gente vai aplicar aqui Ré menor, Sol e Dó. Beleza, 251 de Dó é esse. A sugestão técnica que eu quero dar é para que a gente não seja não pule tanto para caminhar nesses acordes. Não faça esses pulos que geralmente é feito, né? Isso aqui é o que geralmente é feito, né? A gente é iniciante, mas quero tratar aqui agora uma outra possibilidade. Na verdade, duas possibilidades. A primeira é a gente usar e abusar de inversões. Cara, inversões é uma das coisas mais úteis que a gente tem aqui no teclado. Porque no começo, a gente acaba fazendo muito por obrigação, porque nosso professor ou a gente mesmo acha que tem que fazer, porque tá no nosso método lá, né? Só que, cara, não é só porque tem que ser feito, né? Eu sei que começa por esse motivo, mas depois de um tempo de uso, você começa a entender que você tem que fazer por sonoridade, por uma questão de resultado, de puro resultado. O resultado, quando a gente faz uma progressão com inversão, algo muito mais fácil de entender, é algo que fica solfejável, é algo que fica consequentemente bonito. Então, olha esse Ré menor, esse Sol e esse Dó. Perceba como que a inversão ela traz facilidade para esse som, ele fica mais legível, sabe? Fica até fácil de cantar. Quando a gente faz assim, não fica assim. Considerando que a nota da ponta é a nota que a gente canta, ficou muito disjunto, né? Fica longe os acordes, as notas. E essa é uma característica forte dessa técnica que eu quero dar. A gente tem que trabalhar com intervalos em conjunto. Intervalos conjuntos, são intervalos próximos. Porque geralmente são esses intervalos que são mais cantáveis e, consequentemente, do leigo ao técnico, ele vai ouvir aquilo com mais beleza. A gente se aproxima mais de achar bela, a gente contempla mais coisas simples.
A simplicidade, inclusive na música, ela traz mais beleza, traz mais familiaridade, traz mais acessibilidade. Então, a simplicidade é o segredo aqui pra gente facilitar. Não adianta querer fazer algo muito complexo. Tem uma galera que vai gostar disso aqui. E é bonito. Eu sou uma dessas galeras. Eu faço parte dessa galera, na verdade. Mas tem uma beleza nisso aqui, cara. Que aquela não tem. Tem uma beleza naquela que essa não tem também. Mas falando sobre 2-5-1, esse método aqui de intervalos em conjunto funciona muito mais. O primeiro ponto que eu quero trazer sobre a inversão, a gente vai utilizar aqui alguns exemplos para a gente tanto praticar quanto para entender melhor e ter uma melhor fixação do que eu estou falando. Vamos utilizar aqui o 2-5-1 para Lá menor. O 1 é o Lá menor, né? O 2 Si diminuto. Vamos trabalhar aqui com tétrade, então Lá menor com sétima, Si meio diminuto e Mi maior com sétima. O que a gente vai fazer aqui? Como eu disse, a gente pode escolher a partir de qual inversão a gente quer começar. Supondo que eu quero começar da inversão principal, aliás, do estado fundamental, que seria aqui desse jeito. Meu próximo acorde seria um Mi maior com sétima. Ao invés de eu fazer isso aqui, ó, movimentar toda a minha mão para cá, eu posso apenas achar que inversão se encaixa aqui de uma forma que eu não precise mover 2 dedos, que é o cálculo que vai dar certo. Porque quando eu faço o Mi com sétima, a gente tem 2 notas em comum com o Si meio diminuto, que é o Si e o Ré. Perceba, ó, Mi com sétima, Si, Ré, Si meio diminuto, Si, Ré. Então eu não vou mover essas duas, eu vou mover as outras, que vai ser o Fá vai virar um Mi e o Lá vai virar um Sol sustenido. Olha como vai ficar. Legal, né? E por último, o Lá menor. Qual a minha inversão mais próxima aqui que eu vou ter para o Lá menor? Pode ser essa, bem próxima, ou pode ser essa. As duas estão bem próximas. A mais próxima é essa, mas aí vai da sonoridade que você quer buscar. Só por uma questão de didática, eu vou trazer essa versão aqui hoje. Então vai ficar essa inversão aqui hoje. Vai ficar assim. Já soou diferente, cara. Olha em tríade. O lance aqui é a gente entender que existe uma melodia independente trabalhando aqui. Se fosse para botar um nome nessa aula, até chamaria de 2-5-1 melódico, porque a ideia é a gente fazer um 2-5-1 pensando numa melodia na ponta para ela cantar, né? E quando a gente vê aqui, esse Si meio diminuto, ou melhor, esse Si diminuto, ele tá num Fá, tá fazendo um pá, o Mi faz um pá, e o Lá termina fazendo um pá. Dá a sensação de começo, meio e fim, né? E isso faz soar o 2-5-1 muito mais profissional, né? Muito mais técnico, muito mais bonito, como eu já vim explicando. Então, quando a gente vai aplicar em uma música, por exemplo, sonda-me, Senhor, e me conhece. Legal, né? Olha agora em tétrade. Sonda-me, me conhece. Cara, já vai soando diferente. Então, é uma dica muito simples. É simples de entender, né? Agora, quando a gente não está habituado, a gente vai ter que dar uma forçada para que vire um hábito. Geralmente, coisas fáceis são difíceis no começo mesmo. Então, é a gente entender o conceito e aplicar
em exemplos. Então eu dei aqui o exemplo do em Dó, né? Vou dar um exemplo em Lá agora. Olha só. Lá maior, 2, 5, 1 para Fá sustenido menor. Então eu fiz aqui um Sol sustenido diminuto. Ó, a minha nota da ponta. Pé, meu 5. E meu Fá sustenido menor. Agora, diferente da outra, a minha ponta não fez um cromatismo assim. Como foi naquele caso. Mas mesmo assim funcionou, ó. A mesma nota em 2 acordes de propósitos diferentes, de tensões diferentes, soou tão bonito quanto. Então vai muito do contexto da música, do que você quer transmitir, né? Mais um exemplo pra gente fechar. Vamos agora num tom acidental. Vamos num bemol aqui. Vamos fazer aqui de Mi bemol para Dó menor. Esse aqui foi um pouquinho diferente, ó. Fiz um Mi bemol. Dei até uma ritmada para vocês entenderem mais a ideia que essa cadência transmite, dessa forma que eu fiz. O que eu fiz aqui? Fiz um Mi bemol normal, a ponta em Si bemol, na quinta, tá aqui, tá no modo tradicional, não tá invertido, tá tudo fundamental. Quando eu vou para o meu Ré de meio diminuto, para quem não sabe aí, Ré meio diminuto, é o nome que a gente dá quando a gente coloca um diminuto com sétima, tá? Então aqui, ó, um Ré diminuto com a sétima, que é o Dó. Eu já saí do Si bemol pro Dó. Agora vou fazer um Sol com sétima, padrão. E volto pro Dó menor. Coloquei aqui uma sétima, só para dar uma preenchida, só que a nota principal é esse Dó aqui da ponta. Então é... Então são aproximações que a gente vai descobrindo com o uso, com o teste. Cara, é teste. Música é teste. A teoria, ela veio para explicar algo que já existia. Sabe aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma coisa. Quem veio primeiro, a teoria ou a prática? A diferença é que nessa a gente tem uma resposta mais fácil. Quem veio primeiro foi a prática. Primeiro a gente testou, os nossos antepassados testaram, experimentaram, perceberam na natureza. Depois que eles entenderam que existem padrões, se veio a necessidade de escrever, de guardar, para repassar, e aí nasceu teoria, né? Isso serve na música, mas em qualquer tipo de assunto também, na matemática, na astronomia, enfim. A tradição oral é a primeira coisa, e ela se sustenta com a prática. Então, a prática, ela é a principal aqui, a gente tem que testar. A teoria vem depois para reafirmar, para confirmar, e até para a gente assimilar melhor algumas questões, ajuda muito. Então, vamos guardar esse primeiro ponto aí.